Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos. A pergunta que fica: se Paulo estivesse entre nós, ele mandaria orar pelos enfermos? Ele mandaria orar pelos paralíticos, pelos deficientes visuais? Ele mandaria orar pelos aidéticos, pelos leprosos, pelos que estão lá nos hospitais, no hospital das clínicas? Para os que estão aqui em São Paulo, no Emílio Ribas, com todo tipo de doenças contagiosas, Paulo estaria na frente desses hospitais orando, jejuando, fazendo vigília. Paulo estaria praticando as mesmas obras que os judeus praticavam. Paulo estaria usando o dom nos dias de hoje, como ele usou nos últimos dias, antes do grande dia do Senhor. Paulo estaria usando os dons nos dias de hoje como ele usou antes de Apocalipse 1:10. Paulo estaria usando esses dons antes da vinda do perfeito, porque Paulo usou os dons antes que o perfeito viesse. Paulo disse, que eu vou te mostrar, Paulo disse que até a vinda do perfeito existiam poderes especiais nos homens. Existia um dom de cura, de profecia, de conhecimento, dom de línguas. Existiam esses dons. Mas ele falou que esses dons seria com prazo determinado, até a vinda do perfeito. 1 Coríntios capítulo 13, do 8 ao 10. Olha que interessante. No texto da Nova Almeida atualizada. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, não é balabachúrias cantarábias, eram glossa, idiomas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Paulo já deixou avisado. Paulo não enganou ninguém. Paulo disse que até o instante, até o momento em que o perfeito Cristo não tivesse voltado, os dons estariam à disposição de todos que crescem em Cristo, que fossem escolhidos para serem batizados pelo Espírito Santo, para serem revestidos com poder, com autoridade, com conhecimento, com força. Paulo disse. Mas, afinal de contas, o perfeito não veio? Veio. Então, se Paulo estivesse hoje, jamais ele iria falar para uma pessoa orar. Jamais. Olha esse 1 Coríntios 13, 8, no texto da Bíblia Viva 2002. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Isso foi falado, gente, há quase 2000 anos atrás. Então estava falando que esses poderes especiais iriam terminar um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. A perguntinha bem básica que eu vou fazer para você. Se você ler Daniel, capítulo 9, versículo 24, as 70 semanas de Daniel, quando Daniel profetizou aquilo, foi 490 anos que iria acontecer sobre Jerusalém e sobre o seu povo. É só você ler. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua santa cidade. Quando foi que aconteceu? Quando se cumpriu as 70 semanas? Exatamente no ano 70, quando os judeus foram derrotados pelo exército romano e o templo caiu. A cidade foi quase totalmente destruída. Durou 490 anos isso. Já vai fazer 2000 anos que o perfeito veio. É só você ler Apocalipse capítulo 1,
versículo 10, 11, 17 e 18. Você vai ver que foi quando Cristo voltou em espírito e sentou no seu trono glorioso para julgar as 12 tribos de Israel, como está em Mateus 19, 28. Então, olha como o tempo para os religiosos nunca se expiram, nunca fecha. As 70 semanas durou 490 anos. E já vai fazer 2000 anos que as pessoas estão por aí acreditando que se elas fizerem algum tipo de oração, vai acontecer. É só você ler Isaías 29, deixa eu até colocar aqui que eu não coloquei, está escrito na Bíblia, Isaías 29, o próprio Deus falou através do profeta que ele iria continuar a fazer milagres grandiosos no meio do povo, mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo estando sob doutrina de homens. Olha aqui, ó, no versículo, versículo 14, Isaías 29, 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Então, quando acontece alguma coisa na vida de uma pessoa, não é, ou é por merecimento, a pessoa estudou, se preparou, trabalhou, e ficou rica, ficou bem de vida, ficou bem de situação, tem a sua casa, tem o seu sítio, tem seu carro, tem sua moto, tranquila, trabalhou, estudou, se preparou para isso. Ah, mas eu vi fulano dentro da minha igreja que foi curado de um tumor, de um caroço. Ué, tudo bem? E o espírito do erro, o espírito de engano? E por que que Deus não pode ter feito essa maravilha na vida dessa pessoa? Mesmo sabendo que ela está sob isso daqui um pouquinho antes, ó. Mesmo isso aqui, ó, no versículo 13 de Isaías 29. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, por doutrinas de homens. Aí ele fala, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Ué, o que impede Cristo de fazer uma obra em uma pessoa que está dentro de um terreiro de feitiçaria? O que impede de Cristo fazer uma obra na vida de uma pessoa que está no budismo? O que impede de Cristo fazer uma obra para os que estão sendo dizimistas fiéis? Nenhuma. Por quê? As pessoas estão no engano, no atraso, as pessoas são rebeldes, profanas, blasfemadoras, as pessoas não reconhecem o Apocalipse 1:10, as pessoas não reconhecem Apocalipse 14:6, as pessoas não reconhecem Apocalipse capítulo 11:15, quando o reino de Cristo foi estabelecido, e fica lá. E quem impede dele estender a mão e acudir as pessoas? Hã? Na tragédia mais próxima aqui que aconteceu, na tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ali no meio tinha feiticeiro evangélico, feiticeiro do Pai Xangô, tinha católico, tinha budista, tinha ateu, tinha tudo. Quando a água subiu, que bateu no pescoço, um foi ajudar o outro. Por quê? Porque o reino de Cristo é estabelecido no coração das pessoas, mas as pessoas não sabem disso. E ele fez o quê? Uma obra maravilhosa, mesmo tendo permitido aquela tragédia, por causa da... É só você ler Romanos 1:18 em diante, mesmo as pessoas sendo desobedientes, blasfemadoras, adúlteras, homossexuais, lésbicas, profanadoras, feiticeiros, idólatras, avarentos, mas mesmo assim ele continua fazendo a obra dele. Porque quem está dentro desses corpos carnais irreconciliável é o Espírito que é filho dele. Os corpos carnais, ninguém é filho de Deus, ninguém é filho de Cristo. Cristo é Pai dos Espíritos. Então nada impede dele realizar obras maravilhosas. Mas, se tratando de oração, Paulo jamais pediria hoje para se orar por alguém, ou ele sairia da sua fábrica de tenda e iria na frente do Hospital Emílio Ribas, no Hospital Sírio-Libanês, fazer oração por ninguém. Claro que não, porque Paulo sabia muito bem que eles, naqueles dias, eles receberam dons, eles tinham dons sobre eles. Assim está em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Veja,
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja que Paulo tirou isso de onde? De Salmo. Está entre aspas. Por isso diz, ou por isso é que foi dito. No texto da NVI, ó, por isso é que foi dito. Então não foi Paulo que usou, Paulo tirou do escrito de Salmo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, está entre aspas, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Não tem nada a ver isso daqui. Ela é tão maravilhosa, mas chega aqui não levou prisioneiro nenhum. Não foi nada disso. Por isso é que foi dito. Aí eu pulo para a Nova Almeida atualizada. Quando ele subiu às alturas, levou cativo, levou aprisionado o que aprisionava, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é que aprisionava os judeus? Não eram as leis? Então ele levou, ele deu fim às leis. Ele deu fim ao cativeiro que aprisionava. Então ele levou o cativo, ele levou o preso, o cativeiro que aprisionava os judeus. Não é que levou muitos prisioneiros. Isso aí é no texto da NVI. Você entendeu? Por isso que quando você lê a NVI, você tem que estar bem estruturado, senão você compra gato por lebre. Então, quando ele subiu, levou o cativo, o cativeiro, ele deu dons aos homens. Por quê? Porque não foi isso que ele falou aos discípulos. Ele não disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vocês. Porque o Consolador virá ser minha testemunha, falar das coisas que breve devem acontecer. Por isso que quando ele foi, ele deixou o Consolador. Justamente como está lá em Salmo 68, 18. Foi de lá que Paulo tirou. Foi dessa passagem de Salmo que Paulo tirou para escrever. Colocou entre aspas. Por isso que foi dito. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Está vendo? Foi o Consolador, foi o Espírito de Cristo que esteve sobre eles. Por quê? Porque ali eles estavam nos últimos dias. Por isso que eles tinham dons de profecia, de revelação, de interpretação de línguas, de falar em línguas, dom da cura, dom de porque eram os últimos dias. Aí você vê Joel, foi o cumprimento de Joel 2, 28 ao 31. E acontecerá, está entre aspas, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Então o profeta tirou de alguma passagem que Deus falou sobre isso. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, ou seja, nos dias que estava para chegar o grande dia do Senhor, estava para acontecer o grande juízo de Deus, que começou em 66 e terminou na metade do ano 70. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, naqueles dias, nos últimos dias, Cristo derramaria do seu Espírito e os homens teriam dons. Mas os últimos dias acabou exatamente quando? Acabou no ano 70 DC. Vai fazer 2000 anos que aconteceu os últimos dias. Então, se Paulo estivesse hoje, jamais Paulo iria falar, porque Paulo não teria dons. Paulo ia assumir o quê? Paulo iria assumir Apocalipse 11:15, quando foi tocada a 7ª trombeta e Cristo passou a reinar. Todos os reinos passou a ser de Cristo. Se cumpriu Daniel capítulo 7, versículo 14. Todos os domínios, reinos, impérios passou a ser de Cristo, por isso que o Evangelho, por isso que o reino de Deus passou a ser eterno. Um reino que nunca mais se acaba. O próprio Paulo disse em Colossenses 3:11, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, em forma de dons. Por isso que também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 ao 31, assim está escrito. Será que todos são apóstolos? Será que são todos profetas?
Será que são todos mestres? São perguntas. São todos operadores de milagres? 30. Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Você entendeu? Porque os dons estavam ali. Então, Paulo aqui estava orientando, gente, já é os últimos dias, o Consolador está por aí, basta você aceitar Cristo, basta você confessar Cristo, que você será batizado com o Espírito Santo, porque assim, João Batista disse, eu batizo vocês, judeus, para o arrependimento, mas vem alguém mais importante do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo foi o quê? Quando levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Você entende? Então foi nessa parte que ele batizou os que aceitavam ele, os que estavam ali predestinados naquela geração, os que estavam, sei lá, escolhidos naquela geração. Na verdade é assim, os que estavam na hora, no local e no dia certo. Então eles foram agraciados com o quê? Com o Espírito de Cristo, com os dons. Por isso que eles curavam, falavam em línguas, Mas quando o perfeito veio, então acabou-se os dons, ficando apenas a fé, a esperança e o amor, como está no versículo 13 de 1 Coríntios 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esse daí todo ser humano sempre teve e sempre terá. Agora os dons especiais acabou. Então, se Paulo estivesse entre nós, ele mandaria orar pelos enfermos? Jamais. Jamais e jamais. Porque não existe mais esses dons. Tá? Então, mas o que eu estou fazendo na minha igreja? Fazendo voto, campanhas, sendo dizimista, me reunindo como igreja. Você está fazendo tudo obra morta. Obras que não têm mais sentido, obras que pertenciam ao império de Moisés, obras que estavam no território de Moisés, que não existe mais. Porque Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o acusador de nossos irmãos, João disse, que foi as leis de Moisés, foi expulso, foi aniquilado, foi destruído. E foi estabelecido o reino de Cristo. E se Cristo está em você, se o reino dele, se o templo dele está em você, você vai fazer o que atrás de dons? Você vai pedir o quê? Você vai orar para quê? Se ele está, aonde você vai? Você está com esse tumor aí, aonde você vai, ele está vendo. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, eu estou fazendo esse vídeo deitado aqui numa cadeira, porque eu não consigo ficar sentado normal. E aí? Eu vou ficar orando feito um xarope, sabendo que tudo isso aqui é fruto do que eu fiz nos verões passados? Claro que não. A pessoa fuma a vida toda, pega o enfisema pulmonar, agora eu vou me converter, vou orar. Não vai, filho. Você vai ir pro saco com esse pulmão parecendo isopor. Não adianta. Então você pare, tome juízo, pare, vê se dá pelo menos uma limpadinha nisso. Entendeu? A pessoa bebeu a vida toda, aí pega uma cirrose hepática, agora eu vou me converter. Pare de beber, para ver se você tem mais pelo menos alguns verãozinhos aí de vida. Plantou? Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar é aquilo que o homem vai colher. Não se iluda. São tudo marionetes, são tudo falcatruas, falsas promessas, mentiras, enganos, profanações, o que essas pessoas fazem dentro dessas chamadas igrejas. Não, vamos orar, vamos fazer a corrente da libertação. Vamos fazer a corrente da cura, a corrente dos casais, tudo jeito de tomar dinheiro, tudo jeito de manipular a mente das pessoas, tudo jeito de escravizar as pessoas. Tá bom? Saiba, Apocalipse 21, versículo 3, leia lá. Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, onde o próprio Deus estará. Deus está em nós, em nosso espírito, o templo dele está em nós. Basta você viver isso, basta você acreditar nisso e desfrutar, e assim você vai reinar perfeitamente nessa vida, tá bom? Curte, comenta, compartilha. E se você puder, se inscreva, ative esse sininho aí para você receber novas notificações. E se quiser contribuir com o nosso trabalho, vá lá no rodapé, tem lá os dados, tem lá valeu demais, tem lá para você ser membro. Fique à vontade, não é obrigado a nada, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.